presidente Jair Bolsonaro retornou ontem a Brasília após a quarta cirurgia decorrente da tentativa de assassinato por um militante da extrema-esquerda. Bolsonaro ficou 9 dias internado no hospital e continuará a recuperação em casa, devendo retomar a presidência entre hoje e amanhã. Antes de sair do hospital, o presidente concedeu uma entrevista à TV Record, em que agradeceu pelo apoio e pelas orações da população e comentou diversos assuntos. Bolsonaro disse que já estava angustiado por não poder participar da vida ativa do país em função da saúde, mas que se sente disposto e se prepara para a viagem aos Estados Unidos, onde discursará na Assembleia Geral da ONU. Bolsonaro explicou que prepara um discurso diferente do de seus antecessores no cargo. Segundo o presidente, o discurso será conciliatório, mas vai reafirmar a soberania do Brasil e expor o que o Brasil tem e o que o país representa para o mundo. Questionado sobre a alta do petróleo no mercado internacional, Bolsonaro disse que a chegada da alta às bombas é praticamente inevitável, mas lembrou que com o novo cartão caminhoneiro, os caminhoneiros podem se proteger da alta comprando litros de combustível ao preço atual, que será garantido por 30 dias. Bolsonaro também falou sobre os recentes acordos no mercado internacional, afirmando que o que tem sido fundamental para esses avanços é o restabelecimento da confiança no Brasil, somado à credibilidade e qualidade dos nossos produtos. O presidente elogiou os esforços da ministra Tereza Cristina, lembrando que ela tem rodado o mundo e conseguido boas parcerias e bons acordos para o Brasil. O repórter questionou Bolsonaro sobre o tweet do filho Carlos, que afirmou que, por vias democráticas, a transformação não acontecerá no ritmo que o Brasil quer. Bolsonaro disse que o filho tem razão e que a afirmação chega a ser óbvia. O presidente disse que, em um regime autocrático como os de Cuba ou Venezuela, as reformas já teriam sido aprovadas, mas em uma democracia, a transformação demora, pois há discussão pelo Congresso e pela sociedade. Bolsonaro lembrou que a frase é óbvia e só teve repercussão por ter sido dita por seu filho, e que não há qualquer declaração dele que vá contra os princípios democráticos. O presidente lembrou que respeita o parlamento, embora possa ter críticas, particularmente pela demora em apreciar questões importantes. Mas afirmou que, embora tenha levado 8 meses na Câmara, a reforma da Previdência chegou ao Senado e pode ser concluída em breve, permitindo o início da discussão da reforma tributária. O presidente respondeu sobre a demissão de Marco Cintra, lembrando que havia um acordo para não discutir detalhes da reforma antes da elaboração final do projeto. Mas Cintra falou em 2 ocasiões sobre a CPMF, que é um imposto marcado pela população, um imposto maldito. Bolsonaro disse que a população conhece a história da CPMF e não pretende repeti-la. Ele disse: "Não caiu bem, a sociedade não topou e nós não vamos trazer de novo esse imposto agora." Bolsonaro comentou a visita do ministro Sérgio Moro e sua esposa, afirmando que há um clima amistoso entre as famílias e elogiando o desempenho do ministro. O presidente citou os recordes em apreensão de drogas e na queda do número de mortes violentas e elogiou a iniciativa do ministro de enfrentar o crime organizado, dispersando os líderes de facções. Lembrou ainda que o ministro Moro presta serviço ao Brasil e não ao presidente. O presidente falou também sobre a pensão especial para as crianças vítimas da hidrocefalia ligada ao vírus Zika, reiterando seu pedido ao Congresso para que não altere a concessão do benefício. Falou também sobre os saques do FGTS e a Semana da Pátria, com a expectativa de aquecer a economia. Em relação ao suposto repórter que se passou por cliente de sua nora, Bolsonaro afirmou que não chegou a ler a matéria, mas que não é esse o papel da imprensa. E lembrou que na relação entre psicólogo e paciente é necessário haver confiança mútua. Por fim, o presidente falou sobre a indicação de seu filho Eduardo Bolsonaro para o cargo de embaixador do Brasil nos Estados Unidos, reafirmando que o deputado tem qualificações e proximidade com a família do presidente Donald Trump. Bolsonaro mencionou que o presidente Trump foi decisivo para conter o presidente da França, Emmanuel Macron, que estava fazendo uma campanha contra o Brasil em cima de fake news. Após a entrevista, Bolsonaro retornou a Brasília para reencontrar sua família. O presidente comemorou nas redes sociais.
Com a graça de Deus, passamos bem por mais um processo cirúrgico decorrente dos reflexos causados pela tentativa de assassinato cometida por ex-membro de partido de esquerda. Finalmente, de volta ao conforto do lar, junto à minha filha e voltando ao trabalho. O Brasil tem pressa. Pouco após a chegada, Bolsonaro usou as redes sociais para desmentir fake news da velha imprensa. O presidente postou uma imagem de matéria da revista Veja sobre uma suposta reforma ministerial e disse: "Acabo de chegar em Brasília e já me deparo com outra mentira da imprensa. A desinformação atenta contra a própria mídia. Não existe qualquer plano de reforma ministerial." Bolsonaro publicou uma lista com algumas realizações do governo federal na semana passada, com a chamada "Alguns feitos da semana". Amanhã traremos mais excelentes notícias para o Brasil. Ouça a lista. Liberação histórica do FGTS. Bolsas de estudo diante de rombos feitos no passado. Índices de criminalidade em queda, mas nem perto do aceitável. Menor risco país em anos. Mais de 2.000 novas equipes de saúde primária. Maior projeto de irrigação da América Latina. Abertura do mercado de carne para a Indonésia e ampliação para a China. Abertura do mercado de leite para o Egito. Recorde de escoamento nos portos do Brasil. Semana do Brasil aumentando o comércio em 12%. Reformas de pistas de aviões pelo país. Medida provisória da liberdade estudantil. Pensão vitalícia para portadores do Zika vírus. Início da chegada dos novos caças de defesa e ataque Gripen. Cargueiro multitarefa KC-390 projetado nacionalmente. Vamos adiante. O presidente também publicou imagens do afundamento de navios, dizendo: "Afundamos nossos 2 primeiros navios na costa de Pernambuco, em Praia do Tamandaré, num programa que promove o turismo de mergulho e abrigo de peixes. Muitos naufrágios virão pelo Brasil. Nossos parabéns ao presidente Gilson Machado, da Embratur, ao ministro do Turismo e ao ministro do Meio Ambiente." Nesta manhã, o presidente voltou às redes sociais anunciando o corte de impostos em materiais de medicina. Bolsonaro disse: "Após zerar impostos de medicamento que combatem AIDS e câncer, o governo Bolsonaro, através do Ministério da Economia, faz o mesmo com centenas de produtos, entre eles com equipamentos de produção médicos, exames, cirurgias oftalmológicas, informática e outros." O presidente Jair Bolsonaro já está em Brasília. Ele chegou de São Paulo, onde esteve internado desde o dia 8 de setembro para uma cirurgia no abdômen. E a volta do presidente ao trabalho foi antecipada. A repórter Márcia Fernandes está no Palácio da Alvorada e conta pra gente agora ao vivo. Boa noite, Márcia. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos. É isso mesmo. O presidente Jair Bolsonaro, ele chegou aqui por volta das 5 da tarde ao Palácio, a Brasília, e um pouco antes das 5h30 ao Palácio da Alvorada. E ele comentou com jornalistas que já volta a trabalhar amanhã, quando deve sancionar um projeto que regulamenta, que permite o posse de armas por moradores do campo. Bem, ele estava na base aérea por volta das 5 da tarde, como eu disse, e chegou aqui no Palácio da Alvorada, que é a residência oficial e onde ele deve ficar nos próximos dias. Quando ele conversou com os jornalistas, ele comentou que ele está bem, mas que precisa de repouso para se recuperar dessa cirurgia de correção da hérnia na região abdominal. Ele também falou sobre a questão da ONU. Ele confirmou que vai participar da Assembleia Geral da ONU, deve sair do Brasil no dia 23 de setembro para participar da abertura da Assembleia Geral da ONU no dia 24 em Nova York, nos Estados Unidos. Voltamos com você, Roberto. Tá ótimo, Márcia. Obrigado pelas informações. Empresas públicas e privadas que adotarem práticas organizacionais de equilíbrio entre trabalho e família vão receber um selo Empresa Amiga da Família. O anúncio foi feito hoje pela ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Entre as ações que podem ser adotadas pelas empresas estão a criação de salas de amamentação, berçários, a flexibilização de horários de trabalho e academias. O objetivo da ação é melhorar a qualidade de vida e a produtividade dos trabalhadores e ajudar a reduzir o número de mulheres que deixam os empregos para cuidar dos filhos. O mundo mudou, mas ainda existe aí um certo distanciamento da empresa e família. E a gente vem aqui para fazer esse diálogo. Não estamos impondo nada.
para nenhuma empresa, não é nenhuma obrigação. É uma oportunidade da empresa vir junto na reconstrução de nação, começando pela reconstrução de família. 5 cidades brasileiras que fazem fronteira com a Argentina, Paraguai e Uruguai vão receber reforço na vacinação contra a febre amarela e o sarampo. É o movimento Vacina Brasil nas Fronteiras, lançado hoje pelo ministro da Saúde em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. A ação acontece até o próximo dia 27 e quer vacinar crianças de 6 meses até pessoas com 29 anos contra o sarampo e crianças a partir de 9 meses até pessoas com 59 anos contra a febre amarela. Foram enviadas 37 mil doses extras da vacina contra o sarampo e 4 mil de vacina contra a febre amarela para as regiões da campanha. A ação também ocorre em cidades da Argentina, Paraguai e Uruguai. As pessoas viajam e o mundo não tem mais fronteiras. Nós tivemos inúmeros navios que pararam aqui com pessoas com sarampo a bordo. Nós tivemos um retorno muito forte do sarampo na Venezuela pela crise geopolítica que ocorreu e a entrada na região norte. Então todo o Mercosul está fazendo um esforço para aumentar, para colocar os índices de vacinação em bons níveis. E é normal que o Brasil chame as cidades de fronteira. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.